3, 2, 1. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial. Todo dia é muito especial, né? Só trago gente especial aqui, ligada à leitura, que gosta de ler, e você que está aí também gosta, né? Tô vendo a sua carinha já, querendo saber qual é o que a gente vai falar hoje. Hoje eu trouxe a Beatriz Montenegro. Beatriz Montenegro está no Instagram, @biamontenegro.oficial. Ela é pedagoga de primeira formação. Eu sou fono de primeira formação, então a gente tem uma conexão. Ela é psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga, educadora parental, mãe do Benício de 5 anos e uma leitora apaixonada. Claro que eu nunca vou trazer aqui quem não gosta de ler. Tem que gostar de ler. Ou, se não gostar, eu tenho que fazer gostar, né? Então, vamos lá. Vamos lá, Beatriz. Fala, conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória, como é que foi? Bom, eu sempre fui uma aluna apaixonada pela leitura. E sabe, Deise, que tem uma coisa interessante nessa história, porque eu nunca tive facilidade com a língua portuguesa nas aulas de língua portuguesa, oração coordenada, subordinada, eu achava aquilo tudo assim caótico. E os professores falavam, mas você lê. E eu falava, não, eu gosto de ler, mas eu Não gosto de analisar. não gosto de analisar, né? E ao longo da minha vida sempre fui lendo muito livros assim de romance, eu gostava muito na adolescência, sabe? É, desse gênero, né, literário. E aí quando fui para a faculdade, me debrucei em leituras realmente focada para minha formação. Mais técnicas. É. Depois, o meu processo com a leitura, ele veio totalmente voltado para a maternidade. Então, durante a gestação, lendo, né, estudando sobre, que é muito, tem uma diferença, né, quando a gente se vê ali com o bebê, mas muitas das vezes com o Benício pequenininho eu via, sabe quando você lembra de uma coisa que você tinha lido, aí você fala, não, tá aqui, né? Vou aproveitar agora. Exato, né? Aquela frase que te traz uma tranquilidade. E aí, com o Benício pequeno, assim, bem pequeno, entre 1 e 2 anos, eu perdi um pouco o hábito da leitura. Eu acho que a maternidade tira o tempo da gente, né? Sim. Não E é aquela, fácil. as noites sem dormir, né? Então, e a leitura tem todo esse processo da presença, né? Poder ler é estar presente. Então, eu acabei me perdendo, e aí faz 1 ano, 1 ano e meio, 2, que eu retomei de forma muito intensa a leitura. Então, tanto a leitura para estudo, como essa leitura de lazer, né? Essa leitura que também movimenta a gente em muitos lugares. Então, ela é muito interessante. Mas esse é o meu processo, assim, sabe? Com ler, com aprender, é uma coisa que realmente eu gosto muito. Conta um pouquinho do seu trabalho. O que é ser uma educadora parental? Que eu acho que não é todo mundo que sabe. Sim, com certeza. Quando eu fiz pedagogia e eu comecei a lecionar, eu sempre trabalhei com crianças entre 9 e 10 anos. E aí vinham as famílias, né, pedir orientação. Ah, isso é comum, isso não é comum, precisa de uma fono, né? O que que você orienta? E ali eu comecei esse processo que eu chamo de orientação mesmo, de falar, não, isso está dentro da faixa etária, aqui não, a gente precisa observar. Quando eu fui para psicopedagogia e para neuropsicopedagogia, a orientação que a gente tem de formação é chamar a família a cada 6 meses para contar um pouco do processo. Talvez seja um pouco aí parecido com a questão da fono, né? Só que eu via, Deise, que às vezes a criança estava bem já no processo dela de consultório, ligava para a escola, tinha caminhado bem, e aí eu chamava os pais para falar de um processo de alta e a família, não, em casa tá um caos, Bia. Não, chora para tomar banho, chora para fazer lição. Eu falava, gente, o que que eu tô perdendo? O que que tá acontecendo? Então, a educação parental, a minha busca, né, por esses estudos, porque ela é realmente recente, ela veio desse lugar, sabe? Desse incômodo. Nossa, eu não posso perder essa criança. De orientar os pais. Exato. Perder essa, né, essa inteireza dela, do que está acontecendo ali. Então, hoje, a educação parental, ela é uma formação, tem vários lugares, né? Eu fiz pelo API, que é um instituto internacional com foco em apego seguro.
E o foco é esse, da gente conseguir construir dentro dos lares relações que sejam respeitosas, amorosas, intencionais. E a educação parental, ela tá todinha focada na neurociência. E a leitura faz esse fechamento todo, né? Dá aquela conexão emocional, educativa, né? Você adquire o hábito da leitura cedo, né? Na infância. Gente, o que tem mais a ver com leitura do que um café? Gente, esse café aqui, ele está esfriando e eu não posso deixar. Ele é um café gourmet Up 900. Nossa, gente, vocês têm que experimentar. É demais. Uma delícia. Eu vou tomar um golinho porque eu não vou deixar esfriar. Delícia. Muito bom. Ele tem muito a ver com leitura, né? Com Sempre certeza. um cafezinho nesse friozinho, uma delícia. Bom, eu como fono, que fui por muito pouco tempo, né? Porque o meu ciclo que eu fechei foi na moda. Eu trabalhei 35 anos na moda. Mas a minha primeira formação foi fono. E eu acho que essa minha primeira formação me ajuda hoje, na parte cognitiva, na parte de incentivar, dar dica para ler. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, ler é importante a partir da gravidez. No 5º mês, a audição da criança já está sendo formadinha e aquelas histórias que a mãe conta ali ainda na barriguinha vai trazer uma conexão entre a mãe, uma conexão emocional, uma conexão de perceber a voz da mãe, sentimentos. Então, é muito importante, pode começar ali o hábito da leitura, que também não pode se perder ao longo da vida, né? Quando nasce, também continua a ler para ela, até ela poder ler sozinha. Aí é que está o hábito da leitura. Em relação à psicopedagogia, você trabalha com crianças com dificuldade de aprendizagem? Sim, trabalho no consultório com crianças com dificuldade de aprendizagem, a grande maioria, né, com muitas dificuldades de ler e escrever, e sem esse hábito, eu vejo que esse é um ponto muito importante hoje da gente falar, porque com essa questão da tecnologia, né, Daisy, que tudo entrega muito rápido. Pois é. A leitura, ela vem num outro lugar. iPads e essas coisas que vão facilitando a vida deles e eles vão lendo pouco, né? Sim. Sim, os pais também, né, muitas vezes, e a relação, né, uma coisa que eu sempre falo no consultório, porque às vezes as mães querem que a criança leia, mas ela não tem o hábito da leitura, né, então a gente sabe pela neurociência que as crianças nascem com muitos neurônios e que a grande maioria deles são do tipo espelho, né, a ciência já consegue comprovar que um bebê, ele teria condição de andar pequenininho, com 1, 2 meses, só por espelhar esse movimento da marcha, que não acontece isso exatamente por uma questão músculo-esquelética, mas não por uma questão de como que acontece o movimento. A mesma coisa com a questão da leitura, né? O hábito de leitura tem que ser um espelho para ele, né? Exato. Se essa família não consegue parar para ler, né? Parar para estar com a criança, para ouvir aquela criança, né? Porque a leitura traz tudo isso, né? Um outro ritmo. Por mais que algumas pessoas leiam muito rápido, né? Tem pessoas que fazem leituras rápidas, é um ritmo muito diferente da tela, né? Da entrega que a tela é muito traz. rápido. As crianças agora, quando pegam uma revista, um livrinho, elas querem passar como se fosse um iPad, né? Sim, exatamente. Então, no consultório, eu estou sempre falando com as famílias sobre esse hábito, né? Sobre essa importância e que não é, muitas vezes, a gente fica imaginando, eu preciso que a criança leia. Às vezes, uma criança de 9 anos já lê, né? Nem sempre as que eu tenho no consultório pela questão das dificuldades de aprendizagem, mas vamos pensar numa criança que já lê com 9 anos, não é só ela que lê, eu posso ler para ela, né? Todo esse processo também é importante. A gente sempre fala, é importante que a criança tenha, gente, um modelo leitor. Então, aquela pessoa que segue a pontuação, que tem uma entonação, que de repente muda um pouco o tom de voz para fazer um personagem. Tudo isso vai trazendo o encantamento da leitura. Isso aí é muito divertido e vai trazer aquele gosto para aquela história, para
para aquela leitura, né? Com certeza, com certeza. Então, a Bia escreveu alguns livros com outras autoras. Ela vai contar um pouquinho desses livros, porque são sobre as capacidades, né? Sim. Soft skills, né? Isso. Esse é o principal livro. Mostra aí pra gente. Esse é, ó. Então, esse aqui é o Soft Skills Kids, né? Que já está publicado, saiu ano passado. Eu sou a coordenadora editorial do livro, então ele tem aqui vários autores e cada autor falou um pouquinho sobre as soft skills em 3 ambientes. A gente desenhou, né, o livro dessa forma. Então tem as soft skills nos ambientes de aprendizagem, nos ambientes familiares e nos ambientes sociais. Porque quando a gente pensa em criança, a gente sempre pensa nas habilidades, mas a criança, ela frequenta todos esses ambientes, né? Então, como que a criança desenvolve a escuta num ambiente escolar, a escuta num ambiente familiar e num ambiente social? Que eu brinco que social é onde as famílias se encontram, né? Então, esse é o Soft Skills Kids. Agora, em setembro, lança o Soft Skills Teens, que aí eu desenhei ele de uma outra forma, né? Porque aí o adolescente já se envolve com a família, mas é muito diferente da criança, né? Pelo próprio desenvolvimento, da faixa etária, tudo. E participo também como coautora do Balance Skills, onde eu falo sobre honestidade emocional, que é um tema que conecta muito, né, com a questão da leitura, né? Da gente ser honesto com a gente, né? Do tempo que eu preciso para ler, do quanto uma leitura mexe comigo, né? Desses processos que eu vou encontrando internos comigo, né? Que não tem legal. Esse livro é para um pai ou é para um profissional? Este livro, Soft Skills Kids, ele tem em todas as skills selecionadas, a gente tem o ambiente de aprendizagem, então pensando aí em educadores, e o ambiente familiar e social, pensando em pais. Então, a gente compôs aí pais e educadores. Então, pais e mães aí que querem saber um pouquinho mais sobre tudo isso, tá aí o livro dela. Eu também vi o teu artigo no entremulherestv.com.br. Você fala de uma pesquisa onde o Brasil é um país muito ansioso, onde o Brasil tem pessoas muito com depressão, né? A leitura tudo pode ajudar nesse sentido, né? A gente sabe que a leitura tira a ansiedade, dá calma, a leitura afasta a depressão. O livro é um grande companheiro. O que você pode falar para a gente sobre isso? Realmente os dados aí da OMS são assustadores, né? Muito, em relação ao nosso país, né? Nós temos que Sim, mudar um pouco isso. Exato, o Brasil está em primeiro lugar, né, como o país mais ansioso do mundo, o 5º em depressão e os últimos dados, o 4º em burnout. Né? Então, é verdade, eu também tinha visto isso. Que coisa, né? Uma doença. Fala um pouquinho sobre isso, porque acho que muita gente não sabe o que é. O burnout ele vem de um esgotamento físico, né, e mental em relação ao trabalho, em relação ao produzir, né? Então, e eu vejo que isso tem muita relação com a leitura. A gente está numa geração e numa fase do mundo, né, esse momento onde se valoriza muito fazer, né? Estar em produção. O que você faz? O que você faz, né? Isso tem um valor muito grande. E quando a gente para ler, o que a gente faz? Né? Parece que perde valor, né? Do que você está fazendo? Você está lendo? Mas você só está lendo. Não está trabalhando? Não tá Exato, produzindo? você não está produzindo, né? Vem todas essas cobranças, que vem um pouco essa cobrança também, gente, quando a gente materna um filho, né? Quando a gente para brincar com o filho, ou quando a gente para ler com o filho. Quantas coisas a gente poderia estar fazendo? Lavando uma roupa, cuidando da casa, ou produzindo mesmo, né? Então, são dados realmente alarmantes, preocupantes, porque a OMS olha para tudo isso a partir de consumo também de medicação. Então, a gente imagina, né, quantos adultos estão medicados. E ler é desse processo de presença, né? Ler é desse processo de parar. É isso, é um tempo, né, para você conseguir fazer a leitura, para você ir para aquele lugar que o livro te convida, né? Ler
faz parte também os processos de projeção. Então, quantas vezes lendo um romance, às vezes eu brinco com a minha terapeuta, sabe? Nossa, eu li esse romance e valeu algumas sessões aqui de terapia, É verdade, né? Porque vai trazendo insights, né? é verdade. E sempre você precisa ter na cabeça que você precisa de um espaço para leitura, né? Um espaço, aquele momento que você quer ler e desligar o celular, desligar, se você não gosta de nenhum barulhinho, desliga a música também, né? TV, nada disso. É a hora do livro, é a hora com você. Um lugar iluminado e um lugar silencioso, para você ler bem, para você ter a concentração que você precisa. É muito importante, a gente falou bastante de infância, não sei se você vai poder me dizer, mas eu sempre falo da leitura em relação ao envelhecimento, porque ela ajuda muito, mesmo por essas coisas, né? Porque ela afasta a depressão, porque ela afasta a ansiedade. Você acha que você pode agregar alguma coisa a isso? Olha, o que eu vejo assim, né, hoje, na infância é um estímulo, né? E quando a pessoa vai passando, né, por fases e vai diminuindo muitas vezes o trabalho, você usou um termo, né? O livro é companhia, né? O livro é um grande aliado desse processo. É verdade. Porque eu vejo, né, por algumas pessoas idosas, não é realmente um público com o qual eu trabalho, né? Então, Mas a solidão é muito exato. presente na velhice, né? Porque os filhos estão fazendo outra coisa. Neto quer vir para almoçar e para jantar. O outro quer, mas na hora de ficar ali, você tem o livro, né? Sim, sim. E em relação à neurociência, até a gente sabe que toda a questão, por exemplo, de Alzheimer, né? Hoje a neurociência diz que a experiência vale mais do que a genética, né? Então, o que esse ser humano viveu de experiência ao longo da vida tem um valor maior do que a genética que ele carrega, né? E isso eu acho que é uma grande vantagem da gente poder pensar dos processos de leitura. Porque na velhice, pelo menos as avós que eu converso, elas sempre falam: Nossa, Bia, às vezes eu fico pensando, já imaginou? E eu falo para ela: Mas o que você está fazendo por você? Né? Porque muitas das vezes estão ali, levando a criança toda semana na terapia, indo, voltando. Ah, isso é uma coisa muito legal. As avós são ativas, né? As avós são ativas. Hoje as avós são ativas por conta dessa confusão de trabalho e muita pressão de mãe e pai, e as avós têm que ajudar, Sim. não tem outra forma. E o que eu queria te falar era o seguinte: para você, a leitura na sua vida, você teve um espelho? Olha, eu não tenho muita lembrança de espelho de leitura, mas eu lembro que quando eu comecei a ler, eu tinha uma grande amiga que gostava de ler. E ela uma vez leu aquele livro O Mundo de Sofia, né? Que é um livro, não sei quantas páginas, né? Eu lembro quando ela me mostrou aquilo, eu falei: Nossa, mas você conseguiu ler assim? E foi rápido? Ela falou: Não, não foi rápido, mas eu fui me envolvendo. E ela foi me contando, né? A Lígia é minha amiga até hoje, é minha fisioterapeuta, enfim. E aí eu estava conversando com ela e ela foi. Eu lia livros mais finos. Eu tinha um certo, sabe, uma sensação adolescente que um livro grosso eu não ia dar conta. E é muito bom isso, né? Porque a gente sabe o espaço que a gente tem e o limite que a gente tem. A Sim. gente tem que começar pelos mais fininhos, menos densos mesmo, mais leves. É E aí, assim quando mesmo. ela me apresentou aquele livro, eu lembro de chegar em casa e contar para minha mãe. E minha mãe falou: Se você quiser, eu compro. Né? Então, assim, eu não lembro, não tenho uma lembrança desde dos meus pais sentados lendo. Lembro do meu pai ler jornal, né? Outras leituras, livros eu não lembro. Minha mãe é psicóloga, então lembro assim dela estar estudando, sabe? Mas eles sempre estimularam muito. Então, assim, ela falou de comprar. Quando eu comecei a ler, eu fui convidada a participar de um projeto da biblioteca, quando adolescente, preparei a biblioteca para o fundamental. Então,
Era algum projeto de uma professora e a gente tinha que ler os livros dos menores e fazer uma propaganda para eles. E a minha mãe bacana. super me estimulou, sabe assim? Meus pais, nossa, que máximo que você foi convidada. Então, esse lugar, né, da valorização foi muito importante, com certeza. Eu tive um privilégio muito grande. Eu tive uma mãe muito leitora. O meu nome já é por causa de um livro. É Daisy, ia ser Débora, e virou Daisy por causa do Grande Gatsby. Meu pai não sabe muito a história, porque senão ele não ia querer que eu chamasse Daisy. Mas foi por aí. A minha mãe morreu o ano passado, com 99 anos, ótima de cabeça ainda. Na medida do possível, ela estava bem debilitada no sentido motor, tudo, Sim. mas ela não teve nada. Ela sempre foi uma grande leitora. Eu fui temporã também, então os meus irmãos meio que me disciplinaram a ler, porque eles são leitores também por causa dela. Então eu fui de uma casa, meu pai não, meu pai era de jornal mesmo, livro acho que eu nunca vi, mas a minha mãe foi uma grande estimuladora, um grande espelho para a gente, acho que mais espelho do que estímulo. Não lembro dela incentivar tanto, eu lembro de vê-la lendo e achar que era bom, né? Era bom, seria bom ler, então a gente lia. Fala um pouquinho mais do seu trabalho. Você trabalha numa escola também, não? Não, hoje não. O que eu tenho nas escolas, na verdade, são alguns projetos que eu dou palestra, converso com os pais, né? Atendo às vezes os professores, a equipe pedagógica. Então, o trabalho que eu tenho com as escolas é isso. Já faz 10, 12 anos que eu estou fora da escola como professora, né? Então, que eu saí. Nesse período, eu trabalhei uma época na direção de uma escola, depois fiquei na coordenação, mas hoje eu estou só com consultório, só não, né? Mas estou com consultório e com esses outros projetos. Os projetos dos livros, dos Sim, artigos. sim, de poder. E o teu Instagram, a pessoa que quiser acessar, o que ela vai encontrar lá? Bom, no meu Instagram, o que você vai encontrar são caminhos, né, para viver uma maternidade verdadeiramente, eu digo que leve, gente, não no sentido, às vezes, infantil que a gente tem, sabe? Não infantil de infantilizado, mas de criança, né? De que a maternidade é um mar de rosas, mas de você encontrar leveza nos desafios, no que precisa ser vivido, né? Eu brinco sempre que não viveu a birra? Aguarda, provavelmente ela vai chegar um dia na sua casa, né? Porque faz parte uma explosão emocional de uma criança. Então, lá no Instagram, o que você vai encontrar são esses caminhos. E também, eu sempre trago dicas de leituras, né? Do que eu venho lendo, eu sempre vou compartilhando ali com mães, com profissionais. Hoje eu leio um livro de estudo, um livro mais de lazer, assim. Eu tenho feito essa as pessoas não te procuram na gravidez, elas já te procuram com problema, né? Elas já me procuram com problema. Quando o problema já saiu. Com certeza, com certeza. E normalmente as mães me procuram entre 1 e 2 anos das crianças, né? Porque começa aquela fase de que, me bateu, ou começa a se jogar no chão por conta de uma birra, e aí entra esse... Nem sempre a gente tem um repertório, né, para lidar com aquela situação. Um repertório da nossa experiência, mesmo que como criança. Então a família fala, não quero bater, não quero fazer isso, mas o que eu faço, né? Deixo, saio correndo. Qual que é esse livro? Bati... Sim. Como também é que é o nome? Apanhei e Não Morri. Apanhei e Não Morri. Achei Sim. tão legal, porque hoje você não pode nem pensar, né? Sim, sim. O Apanhei e Não Morri também é um livro que eu participo num capítulo, né? O meu capítulo é sobre Não Ria Muito Hoje, que você pode chorar em dobro amanhã. Então, é um livro composto por várias frases, crenças, que a gente muitas vezes ouviu, e ali cada autor traz a sua história. Então, eu conto um pouco sobre isso, que eu ouvia muito da minha avó, Não Ria Muito Hoje, que você pode chorar amanhã, e os impactos disso, né? Na nossa relação com os nossos filhos, na nossa relação com a vida também.
Muito legal, deve ser muito legal. Esse livro eu vou querer ler. Todos serão Bom, lançados eu vou te dar agora. o meu livro, porque eu não posso deixar de dar, né? Vocês lembram do Costurando a Minha História, que tem aqui o fechamento do meu ciclo da moda. Eu vou dar para você. E eu Muito quero obrigada. muito o seu livro. Ah, Para legal. você. Gente, a gente só quer agradecer de vocês terem ficado aqui até o fim. Vocês sabem que o Instagram dela é biamontenegro.oficial e já sabem o que vão esperar por lá, né? Muitas coisas legais, tá? Você que é mãe de pequeninos, vai lá e segue ela, tá bom? E me segue para ter o incentivo da leitura. Se você chegou até aqui, comenta, curte e manda para aquela sua amiga que está precisando começar a ler, tá bom? Até a próxima. Obrigada, viu, Bia? Eu que agradeço. Muito obrigada. Beijo, gente.